mudou o patamar do elenco? Agora é o Botafogo... Em relação ao início do ano? Início do ano, eu acho que não tem nem o que dizer, mas subiu a ponto de agora dizer assim, de novo vai brigar com Flamengo e Palmeiras de igual para igual? Eu acho que sim. Não é o mesmo nível de elenco que o elenco do ano passado, que o Botafogo tinha dois jogadores excepcionais. Tinha dois jogadores excepcionais no ano passado, Luiz Henrique e o Almada. Não repôs a altura, mas trouxe jogadores que minimamente mantêm o nível de competição do Botafogo para essa parte de cima da tabela de classificação. E a gente já tá vendo isso. Por mais que o Botafogo, nesse momento, esteja um pouquinho distante, a gente tem que relembrar que o Botafogo tem 2 ou 3 jogos a menos que o pelotão de frente, né? O Cruzeiro... 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. 2 ou 3? 2. 2 em relação ao Cruzeiro, ou seja, 1 em relação ao Flamengo, Isso. ou seja, o Botafogo tá ali perto. Eu acho que, em relação ao início do ano, fantástico, porque o Botafogo errou, e a gente elogia bastante o scout do Botafogo, o departamento de futebol, mas nessa temporada, nesse início de ano, o Botafogo errou e não à toa já tá se desfazendo de uma série de jogadores que a gente não conseguia entender na época, porque chegaram e... No fim das contas, vou falar que a gente estava certo, né? Mas a gente falou, a gente respeita tanto o scout do Botafogo que a gente vai dar tempo. Vai dar o benefício da dúvida. Isso, demos esse benefício e... Cara, mas tem um ponto que aí só o Botafogo até consegue ter essa vantagem, acho que nem o Flamengo, apesar do poderio financeiro, consegue, que é a facilidade que o John Textor tem de tirar aquele cara e encaixar em outro lugar. Porque você já tem 3 pontas direita. Um não dá certo, não tem problema. Traz o quarto, depois a gente resolve. Não é um clube que precisa já negociar o cara que tá ali para abrir um espaço na folha. Dinheiro, né? Não é nem só isso, é até de gestão de elenco mesmo. E relacionamento também. Porque se você tem 3 atletas pra ponta direita e você vê que vai estar sendo contratado um quarto, cara, é automático os outros 3 já, pô, que parada é essa? Já vou negociar, vou procurar um outro lugar. Falaram que eu ia ser titular, que eu ia sair daqui, ia jogar no Lyon. O relacionamento dele também com outras equipes, né? O Nottingham Forest, você não entender por que a negociação foi naqueles moldes, considerado pouco. E aí você entender outros movimentos que acontecem depois, ele tem esse relacionamento e isso também proporciona essa capacidade de mudar, mexer o elenco do Botafogo. Eu acho um elenco robusto, eu acho um elenco qualificado, mas ainda falta um jogador excepcional, como era o Luiz Henrique, como chegou também o Almada. São jogadores de qualidade. O Montoro, ele pode vir a ser o Almada, talvez na próxima temporada. Eu acho ele bom pra caceta. Mas aí a gente vai bater aquela tecla lá que inclusive eu fui muito criticado, da questão da chegada do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, quando chega, ninguém imaginava que ia ser um jogador excepcional como era. Ele chegou com esse status. Não, de ele ser excepcional. Então, de ser excepcional, porque ele era um cara que tava embaixo no bet. Ele não eu, por exemplo, tinha a lembrança dele no Fluminense, que ele era o time do Fluminense, como era o Ares agora. Durante um período de tempo muito curto. Ele não foi um cara que performou o ano inteiro jogando absurdamente muito. Principalmente tanto no que, ano, né? Tanto que assim, o que acontece? Ele termina uma temporada num futebol comum, sabe, o cara diferenciado. Quando ele começa a jogar bem no começo do Carioca, o Fluminense na fase pré-Libertadores, ele é negociado na semana que ele desponta jogando muito. O jogo que ele bota no bolso, ele já estava negociado. E aí ele sai logo depois. Então, assim, não foi um cara que teve um ano e meio jogando muito, performando em alto nível para ser... Não, essa contratação vai resolver o campeonato. Então, assim, esses caras também precisam de tempo para mostrar que pode ser esse jogador. Assim, ele viveu esse recorte de bom momento com o Fluminense, mas no Betis ele também foi muito bem. Isso, chegou em alto nível. Depois aconteceu uma oscilação que é natural. Acontece, mas assim, a minha lembrança e a minha expectativa pra ele eram altas. Era assim, esse é o cara. Naquele momento, esse era o cara. E quando chegou o Almada, veio a confirmação de, o Botafogo tem 2 jogadores que resolvem. Quem mudava um pouquinho era o Igor Jesus, né? Que você não esperava tanto e virou esse nível de protagonista. E aí, claro, tem a questão do contexto, do encaixe, de tá tudo dando certo. Sim. Quando tudo tá dando certo, quando tá tudo dando certo, até o cara que é o nota 6, ele vira nota 7, nota 7,5 e consegue contribuir. O contexto, o ambiente acaba evoluindo para todo mundo. Mas o Botafogo agora tem outros atletas que também têm uma capacidade muito grande de bater essa prateleira, digamos assim, no futebol. Acho que falta um desse nível pra ponta direita. Só que o Botafogo pode ter um luxo de, cara, jogou 4, 5 jogos, não rendeu? Vamos buscar outro ponta direita pra render. E o Fluminense e o Vasco, de novo, não tô falando dos valores, pode ser uma contratação de 15 milhões de reais. Não tem esse luxo de contratar um cara pra ser o titular, não rendeu? Cara, já vamos contratar outro e depois a gente resolve. Então isso que faz muita diferença pro Botafogo nesse fluxo de elenco que troca o tempo todo, que obviamente...
demora também pra você encaixar, pra você ter o coletivo, pra tudo dar certo ali de peça mesmo encaixada, mas você pode dar o luxo de 5, 6 jogos, tu decidir que aquele cara não vai conseguir performar o necessário para aquele momento, você já busca outro jogador de 50, 60, 70 milhões, sabe? Isso é levemente assustador. É isso que eu ia falar. Não é só o dinheiro, é a questão de negociação do próprio elenco. Por exemplo, você trouxe o Arthur Cabral, que você busca um Arthur Cabral é para você ser o dono da camisa 9. O Botafogo, tranquilamente, agora pode trazer um outro camisa 9 e encostar o Arthur Cabral. O Botafogo pode fazer isso, entendeu? Um Palmeiras, mesmo com dinheiro, tem uma dificuldade maior para fazer isso de gestão de elenco. Entendeu? O Flamengo, mesmo com dinheiro, vai ter que jogar, irmão. Vai ter que jogar, sabe? E olha que o Abel é um cara que sempre coloca o cara que tá melhor no momento, enfim. Mas o Botafogo tem esse luxo e depois o John Textor acha um time aqui pro Arthur Cabral, um time pra não sei quem, deixa emprestado ali e volta depois.